Olá, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês, assim como a família de vocês, estejam todos bem, tá? E é isso, vamos lá, vamos continuar aí com os nossos estudos. A ideia hoje da próxima semana é corrigir, né, exercícios que eu tenho enviado para vocês, né, sobretudo as revisões, tá? E vamos lá, vamos nessa. Então hoje nós vamos tratar sobre a revisão, aqui a atividade número 5, a revisão da unidade 1, tá bom? E é isso. Primeira questão, ó. Analise o mapa que apresenta a distribuição de uma das formações vegetais do planeta. Então nós estamos vendo o mapa aí, essas áreas em preto, né? É o que nós devemos saber o que é isso, né? Vamos lá, turma. Nós temos esse mapa aí, tá? Qual é a primeira coisa que vocês têm que observar nele? Em qual região que essas áreas escuras estão? Essas áreas escuras, elas estão em regiões frias ou quentes? Quentes, né? Estão ali na América do Sul e na África. Então nós de cara são florestas coníferas, né? Que está falando aí latitudes médias? Não, tá? Então, de cara, a letra A a gente já pode eliminar, tá bom? Se você for um observador mais atento ainda, você consegue ver, primeiro, aonde passa a linha do Equador, né? Qual a linha que divide ali hemisfério norte e sul? Linha do Equador. E a gente, se observar bem, a linha do Equador ela passa nessas duas áreas aí do mapa, nessas duas áreas escuras aí, tanto na América do Sul quanto na África. E aí, galera, tem um nome que acaba entregando pra gente. Se a gente sabe que a linha do Equador passa ali, nós sabemos que há ali uma floresta equatorial, né? Além disso, ele já poderia matar a questão observando ali onde ela passa na América do Sul, né? O que tem ali, aquela área escura? A Amazônia, tá bom? Então a Amazônia a gente sabe que é uma floresta tropical equatorial, tudo bem? Vocês não precisam nem saber ali na África que ali tem a floresta do Congo, que também é uma floresta equatorial tropical, tá? Mas só pela região da Amazônia ali já dá para matar a questão. Então o gabarito a letra E, né? Floresta equatorial. Número 2, Instituto Federal de Pernambuco. Adaptada ao clima semiárido, composta por arbustos espinhosos e cactáceas, como o mandacaru e o xique-xique, a formação vegetal da caatinga estendia-se por uma área superior a 700 mil km². Na imagem acima, a localização da formação vegetal descrita está corretamente indicada no número... Bem, número 1 não é, né? Número 1 a gente sabe que é domínio amazônico, tá? O 5, mesma coisa, não tem caatinga no sudeste, né? Aqui nós temos mares de morro, né? E aí vocês poderiam até confundir o 3 e o 2, né? Mas a gente sabe que a caatinga ela se localiza ali na região nordeste, né? Só vocês verem na primeira página do capítulo 1, 376, vocês vão conseguir observar que a caatinga está no equivalente ali ao número 2. Tudo bem? Então, gabarito letra da 2, gabarito questão 2, letra C, C de casa. Tá bom? 3. Instituto Federal do Ceará. Característico, notem aí que eu estou pegando sempre questões de prova, né, já pensando para treinar vocês aí para o 9º ano, tá? Quanto mais cedo começar, melhor. Característico de áreas onde o clima tem duas estações bem distintas, né, uma seca, outra chuvosa, apresenta tipos de vegetação arbóreo, arbustivo, nas quais as espécies são tortuosas, né,
e tem os caules geralmente revestidos por cascas espessa, né, e herbácea, disposta em tufos. A descrição refere-se ao bioma floresta tropical? Definitivamente não. Floresta tropical são vegetações grandes, latifoliadas, tá? Pantanal também não, também tem vegetações bem grandes assim. A mata semiúmida, não, mata semiúmida não tem vegetação arbórea arbustivo, tá? A Caatinga a gente sabe que é uma região extremamente seca, tá? E o que incomoda na questão é que fala aí, tem duas estações bem distintas, uma seca e outra chuvosa, então não pode ser a Caatinga, gabarito letra E, cerrado, tá? Possui essas duas vegetações distintas e a vegetação com essas características. A gente sempre vai ter, eu entendo que vocês têm uma ideia de cerrado como um bioma, como um domínio morfoclimático extremamente seco, tá? Só que, na realidade, o domínio morfoclimático mais seco que nós temos é a Caatinga, não é o Cerrado. O Cerrado ainda tem ali alguns meses de chuva por ano, tá? A Caatinga tem ano que não chove. Tudo bem? Bem, questão 4. Galera, problemas técnicos aqui. Então, questão 4, o ER de 2013. A imagem abaixo foi retratada. Perdão. A imagem abaixo retrata. Caramba, esqueci esqueci como é que se lê, né? Vamos lá. A imagem abaixo retrata um complexo vegetacional que forma atualmente cerca da metade da floresta da Terra, da área florestal da Terra, mas que se encontra no processo de destruição causado pelas atividades humanas. Vou tirar o som aqui. Então nós temos a imagem aí embaixo, né? Letra A, taiga. Taiga é aquela floresta conífera, né? Então a gente já viu aí pela imagem que não é, tá bom? Savana não tem uma vegetação tão intensa, tão densa como essa. Muito menos o deserto. Então só sobrou, galera, floresta pluvial tropical, né? Então questão 4, gabarito letra D de dado. Beleza? Ó, questão número 5. Em relação às florestas tropicais úmidas, é correto afirmar que se localizam nas altas latitudes do planeta? Não, a gente sabe que quanto mais alta a latitude, mais frio, tá certo? Em uma floresta tropical úmida, o clima é quente, beleza? São constituídas de baixa a média biodiversidade? Também não, tá? Tem bastante, a biodiversidade é bem grande, tá? São os ecossistemas mais bem preservados da Terra? Vamos lá. D. Tem uma composição de flora dominantemente latifoliada. Show, né? Verdade. Bastante água. A folha aqui que faz? As folhas são grandes para captar o máximo de água possível, tá? E reduzem a umidade do ar através da evapotranspiração. Galera, a resposta mais correta aí é o gabarito letra D, né? Essa formação latifoliada aí da vegetação das florestas úmidas tropicais. Vamos lá. Aponte os atores. Cara, eu pulei a... Não, essa é a 5. Então gabarito número 5. Gabarito letra D de dado. Tem uma composição de flora dominantemente latifoliada, né? Então, questão 6. Aponte atores responsáveis pelo desmatamento do domínio amazônico. Então, turma, nós temos aí toda a atividade econômica que vem através da mata da Amazônia. Perdão. Tá? Então você tem aí a própria sobrevivência da população indígena, tá? Que é lógico, proporcionalmente muito pequena, mas que desmata, projetos mineradores, devastação
com interesse em agropecuária, né? Áreas de pasto, por exemplo, tá? A construção de hidrelétricas, sobretudo a de Belo Monte, né, no Rio Xingu, tá? Tudo isso são atores que acabam incentivando o desmatamento da Amazônia, tá bom? Próxima questão aqui, 7. Cite e explique os 3 tipos de vegetação do domínio amazônico. Então nós temos aí a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme, tá? A mata de igapó, isso está na página 380 do livro de vocês, tá? A mata de igapó, ela é presente em áreas rebaixadas, fica inundada a maior parte do tempo, né? E é composta aí por vegetação de pequeno porte, né? Por conta da ação da água ali. E aí nós podemos encontrar as famosas Vitórias Régias, né? que é uma vegetação famosíssima da Amazônia, símbolo da Amazônia, tá? A mata de várzea, que encontra-se próxima aos rios, ela também é inundada em determinados períodos do ano e apresenta, já diferente da mata de igapó, uma vegetação com porte maior, já apresenta árvores de médio e grande porte, né? Os livros de vocês dão até o exemplo dos açaizeiros, e samaumas. Já a mata de terra firme, né, uma mata sem inundação, sem ocorrência de inundação, né, onde os rios não têm acesso a uma terra mais alta, tá? E aí sim com uma vegetação densa, com a presença de grande parte da fauna da floresta, tá? É onde a vida se dá, é onde o desmatamento se dá, tá? É onde as coisas acontecem, tá bom? Vamos lá, continuando. Número 8. Na linguagem indígena tupi, caatinga significa mata branca, identificando uma mata sem folhas, com troncos esbranquiçados e secos. Esse significado traduz a vegetação da caatinga? Explique. Né? Vimos que sim. Eu já disse a vocês aqui que a caatinga é o nosso domínio mais seco, né? E nós já conversamos em sala de aula que quanto maior for a umidade de determinada região, mais escuro, né? mais forte o verde daquela vegetação, tá? Então, se estou falando para vocês aqui que a caatinga ela está num clima mais seco do país, né? Essa vegetação vai ser verde? Não vai. Ela vai ser esbranquiçada, ela vai ser mais puxada para o marrom, tá? Não é à toa esse apelido, essa descrição, né, de mata branca, né? Não é branca literalmente, mas é porque não é verde, tá? É muito mais uma mata que parece que é sem vida, tá bom? Muito por conta do clima, beleza? É isso. E a questão 9, caracterize o solo do domínio, novamente, da caatinga. Por conta aí dessa ausência desse clima seco, dessa ausência de vegetação, tá? O solo da caatinga ele vai ser muito raso, tá? Por isso ele vai ser pouco fértil, tá bom? Uma fertilidade natural terrível, horrorosa, tá? Ele vai ser também quebradiço, né, por conta também dessa ausência de umidade, né? Por quê? Porque vai haver um processo de lixiviação muito grande, né? Por conta da água, a ação da água naquele solo. Já que não há nenhum tipo de vegetação, é um solo muito raso, né? É um solo, por consequência, muito fácil de se desgastar, de ser erodido, né? De ser lavado, entre aspas, é o termo que a gente usa, tá? De modo geral, então, é um solo pobre, onde não há vegetação, um solo raso, um solo infértil. Essas são as principais características do solo da caatinga, tá? Cite as características do relevo, domínio do cerrado.
A gente pode dizer que é um terreno, aliás, um relevo, perdão, predominantemente aplainado, né? Então nós temos aí planaltos, planalto central, né? O cerrado, a gente sabe que fica ali no centro-oeste do Brasil, território brasileiro. Então nós temos ali a presença de planaltos, de chapadas, tá? Com rochas cristalinas, sedimentares, tá bom? Com altitude aí que gira em torno de 300 a 600 metros, com pouquíssimos espaços, pouquíssimas ocorrências de altitudes maiores ou que chegam a 900 metros, que é no caso ali em Goiás, tá bom? 11. Por quais motivos o solo do cerrado não é considerado fértil naturalmente, né? Gente, conversamos aqui que o cerrado, assim como a caatinga, né, é um domínio morfoclimático seco, tá? Grande parte do ano, né? Então, por ser seco, não tem uma presença tão grande assim de vegetação no solo, tá? Esse já é um ponto. Então você não tem muita matéria orgânica naquele solo, tudo bem? Além disso, outra característica, né, outra consequência, aliás, dessa falta de umidade é você ter um solo que é facilmente erodido, né? E aí, pelo solo ser facilmente erodido, nós temos um problema aí de o solo ele acabar também não sendo um solo muito desenvolvido, né? E aí nós temos também a característica, e aí é natural, não tem jeito, tá? Apesar de o cerrado ter regiões, né, com solo profundo, né, nós temos uma acidez muito grande nesse solo do cerrado, tá? Uma coloração aí que varia entre o vermelho e o amarelo. Então, por que eu falei lá ainda há pouco, né, um solo naturalmente infértil, né? Porque ele por todos esses motivos, é um solo que naturalmente é infértil, não dá nada, né? Acontece que, mais uma vez, o humano ele tem a capacidade ali de se adaptar, né? Então o que o humano faz? Ele aplica um processo chamado calagem, né? Aplica cal no solo onde ele pretende plantar, né? E essa calagem ela vai, entre outros processos, ela vai corrigir a acidez do solo, a acidez natural do solo do cerrado. Então não é à toa que o cerrado hoje é uma das regiões maiores em produção da agropecuária, né, sobretudo de soja, tá? Então, falar que o cerrado não é fértil deve ser dito aí com um certo cuidado, né? Ele não é naturalmente fértil. Acontece que o ser humano hoje, por conta das tecnologias agrícolas, né, o ser humano é capaz de corrigir essa característica aí natural do solo, do cerrado, tá bom? E aí, número 12, caracteriza o clima do domínio do cerrado. E aí na página 488 tem o climograma aí do cerrado, né, ali da região de Cuiabá, né? Então nós podemos ver que é bem quente ali ao longo de todo o ano. Você tem um inverno que é seco, né? Só vocês verem que entre maio e setembro a temperatura cai, né? Porém a chuva também, o regime de chuvas, a quantidade de chuvas também cai. Então você tem um inverno aí que é seco e um verão relativamente chuvoso. A gente não pode dizer que é um verão chuvoso, tá? Mas é geralmente no verão que as chuvas ocorrem, né? Temperaturas aí que variam entre 20 e 26 graus. Só que, Guilherme, isso não é calor, não é tão quente assim, né? Só que vai depender muito também, gente, a sensação térmica. Lembre-se que nesse espaço nós não temos a vegetação para amenizar a temperatura, tá? Nós temos grandes áreas do cerrado com pouquíssima vegetação. Então isso vai acabar causando uma temperatura, um clima, aliás, maior, tá? Um clima bem quente ali nessa região. Tanto é que o livro de vocês fala aí que as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus, como nós temos aqui nas grandes cidades também, né, por outros fatores.
E 13. Atualmente a região do Cerrado é utilizada para o cultivo de qual cultura importantíssimo para o Brasil? Eu já dei a resposta na questão anterior, eu acho, né? É a soja, tá, gente? Só é possível por conta da correção da acidez natural do solo do Cerrado, né? Hoje a soja é o grande produto que o Brasil vende aí para os mercados internacionais, tá? Para os outros países e outras empresas. 14. Qual a importância do relevo do Cerrado para a hidrografia do Brasil? Conversei com vocês ainda há pouco que o relevo do Cerrado ele é formado por planaltos, né? E nós sabemos que os rios de planaltos eles são fundamentais para uma eficiente geração de energia hidrelétrica. Por quê? Porque o Cerrado, né, mais ou menos assim, esse relevo ele vai dar uma maior força na queda d'água, né? E quanto maior a força que o rio descer, né, mais rápido ele vai girar as turbinas e aí mais eficiente a geração de energia, tá bom? Então, rios de planalto é fundamental tanto para a navegação, né, quanto para a geração de energia hidrelétrica. E 15, a última pergunta aí, o que são domínios morfoclimáticos? E aí, para fechar, né, domínios morfoclimáticos são espaços que possuem características físicas semelhantes umas das outras, né? E aí a gente remete lá até o nosso conteúdo do ano passado, quando falamos do conceito de região, né? Espaços diferentes com características semelhantes. Como assim, Guilherme? Então, nós unimos espaços diferentes com as características físicas semelhantes. Clima, solo, relevo, hidrografia, tá? Então, olhando o mapa da página 376 de vocês, do livro de vocês, nós observamos aí os 6 domínios morfoclimáticos, mais as faixas de transição. Então observamos espaços que são diferentes, mas que possuem características semelhantes. Tudo bem? É isso. Qualquer dúvida vocês vão colocando lá no grupo que eu vou respondendo a vocês. E é isso. Continuem se cuidando, tá? Cuidem-se aí de verdade, lavem as mãos, bebam água, se exercitem. Tô vendo lá o exercício de vocês, professor Marcos. E sigam nessa aí, meus queridos. Agora falta pouco pra gente se encontrar pessoalmente de novo, tá? Um beijo para todo mundo. Até semana que vem.